Fala, guitarrista, tudo tranquilo? Seja bem-vindo. Aqui é Marcos Weber e nesse vídeo eu vou falar de 7 erros comuns cometidos por guitarristas iniciantes e às vezes por guitarristas que não são iniciantes. Se tu estiveres cometendo algum ou alguns desses erros, já revê o teu comportamento, revê a tua prática, porque com certeza eles estão prejudicando a tua evolução e o teu aprendizado. O primeiro desses erros é pular etapas. A aprendizagem de qualquer instrumento musical exige um passo a passo, e que se a gente pular etapas e não seguir esse passo a passo, a gente vai estar se prejudicando no aprendizado. Acontece que alguns dos movimentos que a gente precisa fazer para tocar a guitarra não são movimentos que a gente faz no dia a dia, não são movimentos tão comuns. E aí a gente precisa seguir um passo a passo para desenvolver a habilidade e desenvolver a musculatura necessária para poder executar os movimentos. É mais ou menos como se a gente quisesse começar a correr maratona. Se a gente não tiver o físico preparado, a gente não vai conseguir correr uma maratona direto. A gente tem que iniciar uma preparação física, aí a gente começa a correr distâncias menores, até que a gente tenha a capacidade e a condição de correr a maratona completa. Tocar guitarra também é assim. A gente precisa de um fortalecimento muscular, sem dúvida nenhuma. O nosso cérebro precisa automatizar também uma série de movimentos, e isso só acontece ao longo do tempo, ao longo desse passo a passo. Se a gente pula etapas e a gente perde esse passo a passo, a gente está prejudicando a nossa evolução e prejudicando o nosso aprendizado. Segundo erro é guardar o equipamento toda vez que a gente tocar. Esse é um erro clássico e que prejudica mesmo, porque é o seguinte: a gente tem cada vez mais coisas para fazer, seja de trabalho, seja de estudo, e muitas vezes o tempo que sobra para a gente praticar é um tempo curto. Às vezes pode acontecer da gente ter 10, 15, 20 minutos para tocar diariamente, e se a gente tiver que tirar do armário, montar, e depois de tocar a gente tem que desmontar, botar no armário de volta, tu vai fazer isso 2, 3, 5 vezes e depois tu vai dizer, não vale a pena. Então o teu equipamento tem que estar montado, ele tem que estar muito à mão, que tu chega, senta, só liga e toca. Aí os teus 10, 15, 20, 30 minutos ou 1 hora que seja, eles vão ser muito mais bem aproveitados. O terceiro erro, que está ligado aos 2 primeiros, é não tocar todos os dias. É muito comum, ainda mais nessa correria que a gente se encontra sempre todos os dias e com pouco tempo muitas vezes para conseguir tocar, a gente pensa assim, eu teria 10, 15, 20 minutos todos os dias, mas não. Quando chegar no sábado ou domingo, que eu tenho mais tempo, aí eu toco 2 horas, eu toco 3 horas e eu recupero a semana que eu não pude tocar. Não, tu não recupera. Esse é um erro muito comum. Como eu já comentei antes, boa parte dos movimentos eles exigem repetição. A gente precisa que a nossa musculatura se acostume com o movimento, a gente precisa que o nosso cérebro se acostume com o movimento, que a gente automatize muitos dos movimentos. Isso vai acontecer com a repetição diária. Então, na maioria das vezes é preferível a gente tocar, nem que sejam aqueles 10, 15, 20 minutos todos os dias, do que tocar 4, 5 horas no sábado ou no domingo. Então, esse é um erro que não é cometido só por iniciantes. Tem guitarristas já intermediários que cometem esse erro e é uma prática que a gente tem que revisar. Quarto erro é a postura incorreta para tocar o instrumento. Agora eu vou falar de alguns erros mais técnicos
E a postura incorreta, ela prejudica a execução, ela prejudica o aprendizado. E guitarristas iniciantes normalmente não se atentam muito para a postura. E a postura, eu não falo só da postura corporal do tronco, seja tocando sentado ou seja tocando em pé. É postura do braço. É a forma de posicionar a mão no braço da guitarra, é a forma de posicionar a mão que segura a palheta, é a altura do braço da guitarra. Então é tudo que envolve a nossa postura na forma de utilizar o instrumento guitarra. Quinto erro é fazer muita força com a mão esquerda. Às vezes fazer muita pressão com os dedos nas cordas. E isso pode ser um problema muito sério. Não só porque isso prejudica a troca de acordes, prejudica a velocidade, porque à medida que a gente faz muita força, a gente perde agilidade, perde a velocidade. Mas assim, o fazer muita força com a mão esquerda pode te trazer lesões. Lesões nos dedos, na mão, no cotovelo, porque a gente acaba tocando muito tensionado, fazendo muita força. E guitarristas iniciantes normalmente não se atentam a isso, mas deveriam. E corrigir esse problema também faz parte da evolução da guitarra. Só que tu só vai corrigir esse problema a partir do momento em que tu se dá conta que tu está utilizando muita força. Tu está fazendo pressão nos dedos além da pressão necessária. Sexto erro. Fazer os bends sem saber em que nota tem que chegar. Mas por que isso seria um erro de iniciante? É que o bend talvez seja a técnica que mais entrega quem é o guitarrista iniciante. Não só por não conseguir fazer o bend chegar na nota, o caso é que muitas vezes o iniciante nem sabe em que nota o bend tem que chegar. E outra coisa, erros técnicos, muitas vezes fazendo o bend com um dedo só, sem fazer o movimento correto da alavanca, só fazendo o movimento de querer levantar a corda. No que o guitarrista faz o bend dessa maneira, tu já percebe que ele é iniciante. Mas qual é o grande problema disso? Não é só o problema técnico, o problema é que o guitarrista iniciante, se ele não corrige ou não se preocupa em corrigir essa técnica, ele vai pegando vícios e depois o trabalho é muito maior para corrigir. Então, a partir do momento em que tu aprende a técnica da forma correta, o teu caminho é mais curto. Tu não tem desvios de aprendizado. Por isso que o bend é talvez a técnica que já de cara entrega quem é o guitarrista iniciante. Mais uma vez, repito, o iniciante só consegue corrigir se ele se der conta. E isso ele precisa de uma certa orientação. E o sétimo erro é pensar ser autodidata por comodismo. Por um lado, é sensacional que a gente encontre tantas informações, toneladas de informações gratuitas na internet. Só que, por outro lado, se a gente não sabe o que fazer com essas informações, ou se a gente entende elas da forma incorreta, a gente não transforma informação em conhecimento. O problema disso é que a gente acaba desenvolvendo vícios ou aprendendo alguma técnica da forma incorreta, né? Achando que a gente está executando da forma correta, mas não está, e depois o trabalho é muito maior para corrigir. E de que forma se soluciona isso? É acreditando em um método, confiando em um método e seguindo, seja o método que for. Não existe um método único que seja o método correto, mas tu precisa confiar. Se a gente fica pulando de exercício em exercício, sem ter uma sequência, sem ter um método que nos faça evoluir,
chega um momento em que a gente encontra uma barreira que a gente não consegue ultrapassar. Não que não existam autodidatas, existem sim. Mas se tu tenta ser autodidata por comodismo, aí está um grande erro da tua parte. Enfim, eu espero que tu tenha gostado do vídeo. Se algum desses erros tu identificou na tua prática, ótimo, não veja isso totalmente por um lado ruim. Vê isso como algo que tu tem que corrigir, porque realmente está prejudicando a tua evolução. E não esquece de te inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.